Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, continuaremos investigando as ligações coordenadas e vamos agora iniciar o estudo dos métodos de conversão de fórmula molecular para as fórmulas eletrônica e estrutural. Então já deixa teu like, inscreve-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, roda a vinheta e bora para a aula. Antes de começarmos, como eu sempre tenho feito contigo, eu quero primeiro te mostrar aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue para a tela. Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando a atomística. Num total de 60 aulas, nós estamos na aula 46 e estamos investigando a eletrosfera. Nós já vimos em aulas anteriores cientistas importantes, orbitais, e estamos estudando agora características atribuídas à distribuição eletrônica no diagrama de Linus-Pauling. Dentro desse assunto, nós já vimos os fundamentos, os números quânticos, a tabela periódica, estudamos a formação de íons e dentro da formação de íons começamos a estudar ligações químicas. Dentro de ligações químicas, nós já vimos as características gerais, estamos investigando agora os tipos de ligações químicas. Em aulas anteriores, nós já estudamos as ligações iônicas, estamos investigando agora as ligações covalentes, em aulas futuras veremos as ligações metálicas. Dentro de ligações covalentes, nós teremos a ocorrência, as características, a montagem de fórmulas, a ligação coordenada e os casos especiais. Em aulas passadas, nós já estudamos a ocorrência, as características, a montagem de fórmulas. Estamos investigando agora a ligação coordenada. Dentro de ligação coordenada, nós teremos o conceito, as regras, os elementos capazes de fornecer ligação coordenada e os métodos de conversão da fórmula molecular para as fórmulas estrutural e eletrônica. Em aulas passadas, nós já estudamos o conceito, as regras e os elementos capazes de fornecer ligação coordenada. Nessa aula, vamos começar a investigar os métodos de conversão da fórmula molecular para as fórmulas estrutural e eletrônica. Dentro desse assunto, nós teremos o método para moléculas que contêm átomos de hidrogênio e de oxigênio em sua estrutura e também um método para moléculas que não contêm átomos de hidrogênio, mas possuem átomos de oxigênio em sua estrutura. Nessa aula veremos o método para moléculas que contêm átomos de hidrogênio e de oxigênio em sua estrutura. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal! O importante é que você perceba que nessa aula nós vamos investigar apenas o método que converte a fórmula molecular de compostos que têm ligação coordenada para a fórmula eletrônica e estrutural de moléculas que têm hidrogênio e oxigênio em sua estrutura. Com isso em mente, vamos para a aula. Aqui na tela já está tudo aquilo que a gente já estudou em relação às ligações coordenadas que estão dentro das ligações covalentes. Tudo bem? Agora eu quero chamar a sua atenção para dois métodos de conversão de fórmula molecular para as fórmulas estrutural e eletrônica. Eu quero te mostrar primeiro para moléculas que contêm em sua estrutura átomos de hidrogênio e de oxigênio. E na próxima aula nós veremos para as moléculas que não contêm em sua estrutura átomos de hidrogênio, mas apresentam átomos de oxigênio. Perfeito? Então você tem que primeiro olhar a molécula e perceber, ela tem hidrogênio e oxigênio nessa estrutura, e é o que nós vamos ver nessa aula. Ela não tem hidrogênio, mas ela tem oxigênio. A gente vai ver isso na próxima aula. Perfeito? Vamos, portanto, para o método de conversão para moléculas que contêm em sua estrutura hidrogênio e oxigênio. Nós temos aqui o passo a passo e depois eu quero te falar de exemplos. Vamos falar primeiro do passo a passo. São 4 passos. Olha o primeiro passo. A partir da fórmula molecular do composto, determinar o número de átomos de cada elemento. Ou seja, você vai receber a molécula, a imagem da molécula, e vai contar quantos átomos de cada elemento estão presentes naquela molécula. Tudo bem? O ideal é que você desenhe cada um desses átomos no canto da sua folha. Olha o segundo passo. Ligar o hidrogênio ao oxigênio e o oxigênio ao átomo central
quantas vezes for possível. Tudo bem? Existe um detalhe que nós vamos ver entre o primeiro passo e o segundo passo, mas que eu vou deixar um pouco mais para frente. Perfeito? Então, o segundo passo, via de regra, é ligar o hidrogênio ao oxigênio e o oxigênio ao átomo central quantas vezes for possível. Tudo bem? Terceiro passo, caso ainda sobrem átomos de oxigênio depois do segundo passo, estes receberão ligação coordenada do átomo central. Lembrando que se existem na molécula dois átomos que podem ser fornecedores de ligação coordenada, sempre o menos eletronegativo é que vai ter a tendência de fazer essa ligação coordenada. Então, quando a gente chega no terceiro passo, todos os átomos envolvidos já estão quimicamente estáveis, tudo bem? E ainda existem átomos de oxigênio que precisam ser acoplados nessa molécula. E olha o quarto passo. A partir da fórmula estrutural, se necessário, estabelece-se a fórmula eletrônica do composto. Dessa forma, eu vou fazer o quarto passo apenas nesse primeiro exemplo. Nos demais, a gente vai ficar apenas com os três primeiros. Vamos em frente. Os exemplos que eu quero te apresentar são do H2SO4, do HNO3 e depois eu quero te falar dos itens importantes que nós temos que levar em consideração. Vamos ver a primeira molécula do H2SO4. O primeiro passo é contar quantos átomos tem de cada elemento. Eu estou vendo ali que ele tem 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Eu vou desenhar isso no canto da minha folha, 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. O segundo passo é ligar hidrogênio ao oxigênio e o oxigênio ao átomo central, quantas vezes isso for possível. Então, eu vou começar ali o segundo passo, eu vou ligar hidrogênio ao oxigênio e o oxigênio ao átomo central. Com isso, eu já vou eliminar da minha lista um hidrogênio, um enxofre e um oxigênio. Tudo bem? É possível ainda estabelecer ligação entre hidrogênio, oxigênio e o oxigênio ligado ao átomo central? É possível. Eu vou fazer isso mais uma vez. Perceba que nesse caso nós já eliminamos mais um hidrogênio e mais um oxigênio. Perfeito? Agora algo importante. Nesse passo, todos os elementos químicos já estão fazendo o número de ligações que eles precisam fazer para alcançar a estabilidade química. Agora eu tenho tanto o enxofre quanto o oxigênio, elementos químicos capazes de fazer ligação coordenada. Qual deles é que vai fazer a ligação coordenada? O menos eletronegativo, que no caso é o enxofre. Perfeito? E isso é meio lógico. Se ele é menos eletronegativo, ele não puxa os elétrons com tanta força como o átomo mais eletronegativo, que puxa os elétrons com muito mais força. Portanto, é sempre o elemento menos eletronegativo é que tem a tendência de fazer a ligação coordenada. Agora que eu já fiz o primeiro e o segundo passo, vamos para o terceiro passo. Caso ainda sobrem átomos de oxigênio depois do segundo passo, que é o nosso caso, esses receberão ligação coordenada do átomo central. Então vamos fazer isso. A primeira ligação coordenada com o átomo de oxigênio, vou riscá-lo ali da minha lista, e a segunda ligação coordenada entre o enxofre e o oxigênio, eu vou riscar o outro oxigênio da lista. Dessa forma, nós montamos a fórmula estrutural do composto a partir da sua fórmula molecular. Caso seja necessário desenhar a fórmula eletrônica, basta lembrar que cada traço é um par de elétrons. Então, vou desenhar a fórmula eletrônica, ali a mesma estrutura, tudo bem? Lembrando que cada traço é representado por um par de elétrons. Vamos agora para o próximo slide, que eu quero te apresentar a estrutura da molécula do HNO3. Dentro do HNO3, nós temos que ter uma atenção. Caso o átomo central ainda fique instável após o segundo passo, é necessário que se estabeleça uma ligação dupla entre um átomo de oxigênio e o átomo central. Ou seja, o segundo passo é a gente colocar hidrogênio ligado ao oxigênio e oxigênio ligado ao átomo central, quantas vezes isso for possível. Caso não seja mais possível ligar hidrogênio porque não tem mais hidrogênio para ligar ao oxigênio e isso ainda faz com que o átomo central permaneça instável, esse átomo central vai fazer uma ligação dupla com um dos átomos de oxigênio. Eu vou te mostrar isso no exemplo. Primeiro passo é realmente contar o número de átomos que existe dentro da molécula. Eu tenho um hidrogênio, um nitrogênio e 3 oxigênios, vou colocar ali no meu desenho. O segundo passo
é eu ligar hidrogênio a oxigênio e oxigênio ao átomo central, quantas vezes isso for possível. Eu vou vir aqui e consigo fazer uma vez a ligação do hidrogênio com o oxigênio e do oxigênio com o átomo central. Com isso, eu já risco o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio da minha lista. Perceba que não é mais possível a gente fazer o segundo passo, porque nós não temos mais hidrogênio. E mesmo assim, o átomo central, que é o nitrogênio, que é um elemento da família 5A, faz 3 ligações, só está estabelecendo uma. Ele precisa de mais 2 ligações, e são justamente essas 2 ligações que ele vai estabelecer no item atenção com o oxigênio numa dupla. Perceba que nesse momento todos os átomos estão estáveis. Vou cortar mais um oxigênio da minha lista e agora nós temos 2 átomos capazes de fazer ligação coordenada. O oxigênio, com 2 pares de elétrons, e o nitrogênio, com 1 par de elétron. Quem vai estabelecer a ligação coordenada? O menos eletronegativo, que no caso é o nitrogênio. Então, a ligação coordenada vai ser estabelecida com o terceiro átomo de oxigênio. Vou riscar ele da lista e a molécula está montada. Tudo bem? Nesse caso, eu quis te mostrar que quando a gente faz o segundo passo, mas mesmo assim o átomo central permanece instável, a gente estabelece uma ligação dupla entre esse átomo central e o oxigênio e continua o método normalmente. Perfeito? Agora, eu quero ir para o próximo slide para te mostrar um item muito importante que eu vou acrescentar em tudo isso que a gente está fazendo. Dá uma olhada. Caso a molécula apresente átomo de fósforo e átomos de oxigênio, tais como H3PO4, H3PO3 ou H3PO2, inicialmente devemos estabelecer uma ligação coordenada entre o átomo de fósforo e um dos átomos de oxigênio. Ou seja, eu vou receber a minha molécula e vou perceber se tem fósforo e oxigênio. Sim, tem fósforo e oxigênio. Imediatamente eu já estabeleço uma ligação coordenada, não é uma ligação normal, não é a ligação que vai fazer o fósforo ficar estável, é apenas um método, tudo bem? Então, eu vejo que tem fósforo e oxigênio, eu já estabeleço uma ligação coordenada entre o fósforo e o oxigênio antes de começar o método. Perfeito? Em seguida, aplique-se normalmente o método, como eu havia dito. No caso das moléculas H3PO3, H3PO2, haverá hidrogênio ligado diretamente ao átomo de fósforo. Eu vou te mostrar isso no exemplo utilizando o H3PO3. Primeira coisa é contar o número de átomos. Nós temos 3 hidrogênios, 1 fósforo e 3 oxigênios. Vou colocar ali. Segundo ponto é sempre você fazer a pergunta: tem fósforo e oxigênio na minha molécula? Tem fósforo e oxigênio na sua estrutura. Então, eu vou cair aqui nesse item importante. Eu vou estabelecer uma ligação coordenada entre o fósforo e o oxigênio e, com isso, eu já corto o fósforo e um oxigênio. Tudo bem? Agora, eu posso seguir para o segundo passo, que é ligar hidrogênio a oxigênio e oxigênio ao átomo central, quantas vezes for possível. Perfeito? Aqui é importante, então, que você lembre, entre o primeiro passo e o segundo passo, faça sempre a pergunta para a molécula: você tem fósforo e oxigênio na sua estrutura? Se ela responder não, tudo bem, você segue para o segundo passo. Se ela responder sim, você primeiro deve colocar uma ligação coordenada entre o fósforo e o oxigênio e depois segue o método normalmente. Tudo bem? Olha o segundo passo. Eu vou ligar hidrogênio a oxigênio e oxigênio ao átomo central, quantas vezes isso for possível. Consegui uma vez. Vou tentar de novo. Consigo porque eu tenho hidrogênio e oxigênio. Então, vou ligar hidrogênio a oxigênio e o oxigênio ao átomo central. Vou cortar ali um oxigênio e um hidrogênio, sobrou um hidrogênio. E lembre-se que o hidrogênio faz uma ligação e o fósforo ainda precisa estabelecer a sua terceira ligação normal para ficar estável quimicamente. Dessa maneira, é o hidrogênio que vai se ligar ao átomo de fósforo. Aqui eu vou falar algo para quem já conhece um pouco mais a estrutura de moléculas. Essa é a molécula do ácido fosforoso. Ela tem apenas 2 hidrogênios ionizáveis, embora ela tenha 3 hidrogênios na sua molécula. Os hidrogênios ionizáveis são apenas os hidrogênios ligados diretamente ao oxigênio. Tudo bem? O hidrogênio ligado ao fósforo não é ionizável. Se você não entendeu o que eu disse nesse momento, não tem problema. Nós vamos estudar em funções inorgânicas a função ácido e aí eu vou te explicar cada um desses detalhes e depois que você retornar a esse vídeo, você vai perceber que o que eu estou dizendo é bastante óbvio.
Realmente muitas informações importantes nessa aula. Vamos agora fazer um exercício para você colocar na prática tudo aquilo que você acabou de ver na teoria. Segue para o enunciado. Olha o enunciado da questão. Determine a fórmula estrutural dos compostos colocados abaixo. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver esse exercício? Vamos corrigir. Eu coloquei aqui no quadro as 3 moléculas que ele nos dá no enunciado e ele pede para que a gente determine qual é a fórmula estrutural de cada um dos compostos. Vamos começar pelo HBrO3. Perceba que eu não estou falando de nomes, porque nós vamos ter aulas futuras nas quais nós vamos tratar apenas dos nomes das moléculas. Aqui eu quero falar apenas de ligação química, então eu vou tratar a molécula como HBrO3 por enquanto. Tudo bem? Primeiro passo é a gente desenhar cada um dos elementos presentes na molécula. Eu vejo que eu tenho um hidrogênio, lembre-se que se não tem atomicidade escrita, significa que é um átomo, vou colocar aqui um hidrogênio, um bromo e 3 oxigênios. Tudo bem? Agora eu vou fazer uma pergunta para a molécula. Tem fósforo e oxigênio nessa molécula? A resposta é não, nós não temos fósforo nessa molécula. Tudo bem, então nós não precisamos estabelecer de cara uma ligação coordenada entre fósforo e oxigênio, porque não tem fósforo na molécula. Então vamos para o segundo passo, ligar hidrogênio ao oxigênio e o oxigênio ao átomo central. Vamos fazer isso. Vou ligar hidrogênio ao oxigênio e o oxigênio ao átomo central. Quantas vezes isso for possível? Bom, já vou riscar aqui o hidrogênio, o bromo e o oxigênio. Tudo bem? O oxigênio tem 2 pares de elétrons não ligantes e o bromo tem 3 pares de elétrons não ligantes depois que eles alcançam a estabilidade química. Perceba que nessa molécula todos já estão quimicamente estáveis. O hidrogênio está fazendo a sua ligação que ele precisa, o oxigênio 2 ligações e o bromo uma ligação. Mas ainda falta colocar 2 oxigênios que vão estabelecer ligação coordenada. A pergunta aqui é, com qual dos átomos eles vão estabelecer a ligação coordenada? Com o oxigênio ou com o bromo? Porque os dois são capazes de fornecer ligação coordenada. É nesse momento que você vai lembrar da eletronegatividade, que é a capacidade do átomo de puxar elétrons numa ligação química. É sempre o menos eletronegativo é que vai fazer ligação coordenada. O bromo é menos eletronegativo que o oxigênio. Então será o bromo o fornecedor do par de elétron para estabelecer as ligações coordenadas. Tudo bem? Então eu vou pegar primeiro um oxigênio, vou colocar aqui um oxigênio, estabeleceu uma ligação coordenada. Perceba que o oxigênio ele vai ficar quimicamente estável, porque ele tem 2, 4, 6 que já eram dele, e agora está estabelecendo aqui com o bromo uma ligação coordenada, tem 2 elétrons aqui, então ele tem 2, 4, 6, 8 elétrons na sua camada de valência, subnível S e subnível P completamente cheios, quimicamente estável. Tudo bem? Vou riscar esse oxigênio. Em seguida, eu tenho mais um oxigênio para colocar na molécula. Então, o bromo vai estabelecer a segunda ligação coordenada com o oxigênio. Pronto, nós temos a fórmula estrutural do HBrO3. Perfeito? Vamos em frente. H3PO2. Primeira coisa é desenhar os átomos. Então, vou aqui com toda a paciência. 3 átomos de hidrogênio. Estou vendo 3 aqui. Não tem atomicidade para o fósforo, então é um fósforo apenas. E 2 oxigênios. 1, 2. Nesse momento, temos que fazer a pergunta. Tem fósforo e oxigênio nessa molécula? Tem. Então, nesse momento, antes de ir para o segundo passo, nós temos que estabelecer uma ligação coordenada entre o oxigênio e o fósforo. Vou colocar aqui o fósforo estabelecendo uma ligação coordenada com o oxigênio. É importante que você note uma coisa. Essa ligação coordenada ela é a última a ser estabelecida. Depois que as ligações normais são estabelecidas, é que a gente faz a ligação coordenada. Mas, para facilitar a tua vida, ao transformar fórmula molecular para fórmula
estrutural, se tem fósforo, já estabelece uma ligação coordenada com oxigênio, todas as vezes. Tudo bem? Então, com isso, eu posso cortar um oxigênio e um fósforo. Agora, a gente vai para o segundo passo. Eu vou ligar hidrogênio ao fósforo, ao oxigênio, e o oxigênio ao átomo central. Então, nesse caso, eu vou ligar um hidrogênio ao oxigênio e o oxigênio ao átomo central. Eu consigo fazer isso de novo? Não. Por que não? Porque eu não tenho mais o oxigênio. No momento em que eu estabeleci essas ligações, eu cortei aqui o oxigênio e o hidrogênio, eu não tenho mais o oxigênio. Perceba que nesse caso, sem contar essa ligação aqui, o fósforo ainda precisa fazer duas ligações. E nesse caso, ele vai estabelecer com átomos de hidrogênio. Está aqui, hidrogênio e hidrogênio. Vou cortar aqui esses dois e pronto. Essa é a molécula do H3PO2. Tudo bem? Aqui eu vou dar um spoiler de aulas futuras, quando a gente estiver tratando de oxiácidos e quando estivermos tratando de hidrogênios ionizáveis em oxiácidos. Nós teremos essa aula. Mas, para você que já conhece esse conceito, daqui, ó, perceba que esse hidrogênio aqui está ligado ao oxigênio. E esses dois hidrogênios é que estão ligados ao fósforo. O hidrogênio ionizável do H3PO2 é apenas esse hidrogênio ligado ao oxigênio. Tudo bem? Ah, mas por quê? Isso é apenas um spoiler. O porquê disso tudo nós vamos ver em aulas futuras, perfeito? Por enquanto aqui, apenas a estrutura da molécula do H3PO2. Vamos em frente. HNO2. Primeira coisa, eu vou desenhar aqui um átomo de hidrogênio, um átomo de nitrogênio e dois átomos de oxigênio. Perfeito? Agora eu vou fazer a pergunta: tem fósforo e oxigênio nessa molécula? Não, não tem. Tudo bem, vamos para o segundo passo. Eu vou ligar hidrogênio ao oxigênio e oxigênio ao átomo central quantas vezes for possível. Vou fazer isso. Então vou ligar hidrogênio ao oxigênio, oxigênio ao átomo central quantas vezes isso for possível. Perceba que o oxigênio aqui tem ainda, eu vou colocar aqui o nitrogênio. O oxigênio tem dois pares de elétrons livres, mas o nitrogênio precisa ainda fazer duas ligações. Eu consigo continuar ligando hidrogênio ao oxigênio e oxigênio ao átomo central? Não, porque no momento que eu coloquei esses três átomos, eu usei o meu hidrogênio, eu já usei o meu nitrogênio e eu já usei o meu oxigênio. Tudo bem? O nitrogênio ainda está instável, ele vai fazer uma dupla com o oxigênio. Então, esses dois elétrons aqui estarão envolvidos na ligação dupla com esse oxigênio. E essa é a molécula do HNO2. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido, porque aqui eu coloquei os três exemplos de três condições que a gente vai encontrar normalmente ao estabelecer a fórmula estrutural e eletrônica a partir da fórmula molecular. Espero que você tenha entendido. Muito bom! Os conceitos que nós estudamos nessa aula serão fundamentais para compreendermos conceitos mais complexos que veremos em aulas futuras. Por isso, se você não entendeu alguma coisa e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários que eu vou ler e vou te responder. Na próxima aula, nós vamos continuar investigando os métodos de conversão de fórmula molecular para fórmulas estrutural e eletrônica, mas agora de compostos que não têm hidrogênio em sua fórmula, mas têm oxigênio. Não perca! E se você gostou dessa aula e tem gostado das aulas que eu tenho feito para você, não esquece de deixar teu like em cada uma das aulas. Isso é muito importante para fazer o canal crescer e mais pessoas serem alcançadas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos, principalmente com aqueles seus amigos que não sabem ligação coordenada, que eu acho que essa aula vai ajudá-los bastante. É isso aí, fica aqui meu abraço e até a próxima aula. Tchau!